O cristianismo conseguiu algo que nem as mais cruéis ditaduras alcançaram. Fez os homens acreditarem que o maior inimigo deles é o próprio corpo. Imagina crescer ouvindo que sentir é errado, que o prazer é sujo, que sua libido é uma maldição que precisa ser domada como se fosse um monstro perigoso. Esse ensinamento não é apenas uma ideia superficial. Ele é internalizado, vivido e sentido em cada escolha, em cada pensamento, em cada relação que você tem. Não é coincidência que tantos homens estejam presos em ciclos de culpa, vergonha e autodestruição das suas emoções. Esses ciclos não são frutos do acaso ou de uma fragilidade pessoal. Eles são o resultado direto de uma doutrina que por séculos moldou o comportamento, sufocou a natureza humana e transformou desejos saudáveis e naturais em pecado. E foi a religião quem criou essa prisão na mente dos homens. Provavelmente você já sentiu essa pressão, mesmo que você não tenha consciência dela. O cristianismo desenhou o homem como um ser incapaz de controlar seus impulsos, uma besta que precisa ser domada a qualquer custo. Mas o que isso fez com você de verdade? Provavelmente você consome pornografia escondido e possivelmente carregando um peso enorme da culpa por isso. Estudos mostram que a repressão sexual é um fator significativo no aumento de consumo da pornografia. Pesquisas publicadas na revista de pesquisa sexual indicam que indivíduos criados em ambientes religiosos tendem a consumir pornografia com mais frequência, devido ao desejo reprimido e à proibição moral que intensificam a curiosidade e o comportamento vicioso. E é por isso que eu te afirmo que o próprio vício em pornografia nasce exatamente dessa repressão que a igreja criou na sexualidade humana. O próprio vício da pornografia nasce na repressão. Quer dizer, você é reprimido, daí você quer mais. Basicamente é isso. Caraca, cada uma que a gente vê. Legal, a clássica acusação de que o cristianismo veio para controlar as nossas vidas, né? E mais do que isso, impedir você de ter prazer, porque o seu corpo é mau. Essa é a visão cristã. O corpo do homem e da mulher é ruim. Eu não conheço essa moça, não sei quem ela é, enfim, mas eu acho que ela está equivocada com relação ao que o cristianismo é, né, e o que Cristo nos ensinou. Jesus veio fazer exatamente o oposto que ela diz nesse vídeo. Ele veio para combater essa ideia dualista de que a matéria, né, que o corpo é simplesmente mal, de que o corpo é algo ruim, de que a culpa daquilo que nós estamos sentindo precisa ser reprimida a qualquer custo. Isso é verdade, tanto que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E quando ele habitou, né, Jesus, ele sentiu, ele sofreu, ele passou por tudo que eu e você passamos. O que ela nos ensina é que nós devemos submeter tudo a Cristo Jesus. E o que é interessante é que até mesmo alguém que é agnóstico, mesmo budista, ou qualquer visão religiosa, também vai dizer, né, ou vai entender que nem sempre aquilo que nós sentimos e desejamos é algo bom. A visão cristã não é a única que diz exatamente isso. Não, o cristianismo não ensina que o homem é uma besta enjaulada, ele não ensina que nós precisamos domar a qualquer custo a nossa natureza, né? Não, o cristianismo não sufocou os nossos desejos saudáveis e naturais. Não, a repreensão sexual não é um fator importante para o aumento da pornografia. Na verdade, é o oposto disso. O que nós entendemos é que nós não simplesmente reprimimos o nosso desejo, os nossos sentimentos, as nossas vontades, né, porque a matéria é simplesmente má. Mas nós entendemos que existe o pecado dentro de nós e que mesmo nós que somos cristãos temos a nossa natureza caída e que nós tendemos ao pecado. Por isso, nós submetemos o nosso coração a Cristo, querendo nos parecer cada vez mais com Cristo Jesus. Assim como o apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, parafraseando o apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós que somos cristãos, nós temos a nossa face que está descoberta e por isso nós contemplamos a glória do Senhor. E porque nós estamos contemplando o Senhor, nós podemos nos tornar a imagem dele e estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, porque o alvo do cristão não é reprimir os seus desejos simplesmente, não é diminuir simplesmente a matéria e dizer que ela é má, tudo é mal, tudo é mal, tudo é mal, não. É nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Bom, é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Pedro, você está no canal do Antítese, um canal que nós falamos sobre tudo quanto é coisa aqui, apologética, teologia, sexualidade, práticas cristãs. A gente está lá no Instagram, né, onde nós começamos, a gente posta muito conteúdo por lá, e a gente também está aqui no nosso canal do YouTube, onde nós postamos podcasts, outros vídeos de edificação, né, que você pode procurar aqui no YouTube também, tem mais vídeos de edificação, e tem reacts também que a gente começou a fazer mais recentemente. Se você não é inscrito no canal, quero já te pedir, por favor,
para o que você está fazendo nesse exato momento, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha aí no vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante. E também vai comentando ao longo do vídeo, né? Porque às vezes Deus falou algo com você e você quer somar alguma coisa aqui com o vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai edificar muito, muito a sua vida. Como eu falei no início do vídeo, eu não sei quem é essa moça. Esse vídeo simplesmente caiu pra mim. Eu acho que eu tenho procurado, né, às vezes no YouTube, algumas pessoas que têm questionamentos da fé e postam nas redes sociais, e por isso acaba aparecendo pra mim e eu vou consumindo alguns desses conteúdos. Mas é interessante pensar que esse questionamento sobre o corpo humano é um questionamento que existe há séculos. A gente postou recentemente, a gente fez um post, né, umas semanas atrás, onde nós falamos, e o título do post que nós postamos era os argumentos que o apóstolo João, ele derruba ou defende com o seu evangelho, né? E é muito legal porque a gente falou sobre como o apóstolo João, quando ele escreveu em João capítulo 1, que Deus se fez carne, quando Cristo se fez carne, só essa afirmação já respondia 2 principais questionamentos que eu acho que tem tudo a ver com o questionamento dessa mulher aqui, dessa moça, e também com outros que existiam no tempo de João. Na época de João, a gente falou sobre isso no post, existia uma visão platonista que acreditava que o corpo, a matéria era algo ruim. Vamos lembrar que para Platão, naquele mundo sensível das ideias, lembra a visão do homem na caverna lá, né? Eles acreditavam que o mundo fora, né, que era sensível, o mundo ideal, esse mundo das ideias, era um mundo perfeito, era um mundo espiritual, né? Era esse mundo que estava além desse mundo, né? Era um mundo perfeito, e de que a carne, o corpo, o material era algo ruim. Isso fez com que muitas pessoas, nessa visão bem platônica de ser, acreditassem que o corpo era algo ruim, a matéria era algo ruim. Muitos cristãos, no tempo do apóstolo João, também acabaram emprestando essa visão dualista, que acreditavam que a matéria era algo ruim. E por isso, em toda a história cristã, tinham pessoas que se batiam, se maltratavam, se privavam, crendo que a matéria é algo ruim, de que somente o lado espiritual é algo bom. Mas você vai perceber que quando Jesus se fez carne, esse entendimento teológico muda tudo, já nos faz entender que para Deus se importa com o corpo humano, Deus se importa comigo, com você, Deus se importa com os seus desejos, Deus se importa com o seu coração, com as suas emoções, com aquilo que você sente. E o que é mais interessante é que quando ele morreu para nos salvar, quando ele redimiu a nossa vida, ele não redimiu simplesmente a nossa alma, não redimiu simplesmente a parte espiritual nossa, ele redimiu também a nossa carne. Quando ele colocou o Espírito Santo, quando ele selou o Espírito Santo que habita em nós, o que o Espírito Santo faz dentro de mim e dentro de você? Ele alinha os nossos desejos. Aqueles desejos que foram corrompidos pelo pecado, que eram desejos que o próprio Deus colocou, emoções que o próprio Deus colocou, desejos naturais que foram corrompidos pelo pecado, que começaram a desejar coisas além daquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos. O Espírito Santo, ele vem e ele alinha esses desejos que então se tornaram carnais. Porque, de novo, pensa nisso. Foi Deus que colocou a libido no homem. Foi Deus que colocou as emoções no homem. Foi Deus que colocou os nossos sentimentos. Foi Deus que nos fez dessa forma. Por isso não é mal. Agora, quando o homem pecou, tudo se bagunçou. Mas quando ele nos salvou, ele alinhou tudo isso de acordo com a sua vontade. Só que esse alinhar para a vontade de Deus é uma vivência progressiva em Cristo. É o que a gente leu aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Todos nós que quando estamos com a nossa face descoberta, estamos contemplando, estamos conhecendo a Jesus, estamos buscando mais a Ele. Nessa busca por Cristo Jesus, os nossos desejos vão se tornando cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. A gente vai desejando igual Jesus. A gente vai buscando, vai sentindo, vai submetendo isso à vontade de Deus, e a gente pode então viver de uma forma de acordo com quando Cristo nos redime, né? Então a gente pode viver o que Ele tem para nós. Então, respondendo mais uma vez o que essa moça aqui falou, com todo respeito a ela, né? Eu não conheço, mais uma vez, eu não conheço ela, não tô aqui para atacar essa mulher, como outras pessoas que a gente às vezes reage aqui, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. O corpo
não é simplesmente ruim, não é mal. Não, a Bíblia também vai dizer que a natureza, né, a matéria, o mundo, tem gemidos inexprimíveis esperando que Cristo se manifeste novamente, para que os filhos de Deus, né, possam se manifestar também para esse tempo. E isso é muito, muito interessante. Então, não, o corpo não é mal. Jesus veio para redimir até mesmo os nossos corpos, a redimir a nossa carne, para que a gente possa viver para a glória de Jesus. E outra coisa que me chama a atenção é que ela faz umas acusações tão esquisitas, né? Eu estava até conversando com a minha irmã antes de gravar esse vídeo. Ela cita uns estudos, ela fala: estudos mostram que a repreensão sexual é um fator importante para o aumento da pornografia. Aí, eu sei que não tem tanto a ver aqui com ateísmo ou defesa da fé, mas não faz nenhum sentido isso. É um estudo completamente enviesado. Vai dizer que você reprimir a visão sexual vai te levar mais à pornografia. Isso não é verdade. Tipo assim, é como se a gente falasse para uma pessoa que é viciada em drogas, dizer: olha só, você reprimir o uso de drogas vai te fazer querer mais. Sim, porque de certa forma gera um estresse em você e você pode buscar aquilo que tá te dando estresse como válvula de escape. Isso funciona para qualquer coisa. Isso funciona para a dopamina que o celular nos dá. Então, eu tô estressado porque eu tô usando muito o celular. Então, tô sendo reprimido pelo celular. Então, eu vou usar mais ele para então eu ficar mais, sei lá. Para mim, é um argumento que não faz sentido nenhum. Esse estudo é completamente enviesado. E ela ainda fala assim: estudos mostram, e daí é uma acusação ao cristianismo, estudos mostram que indivíduos criados em ambientes religiosos tendem a assistir mais pornografia. Agora, gente, isso também não tem como você comprovar. Ela não deu nenhum estudo que prova isso. E mesmo se tivesse um estudo, sei lá, a gente pode ir para os estudos cristãos. Muitas pesquisas cristãs dizem que tem pastores que assistem vídeos pornográficos. Muitos cristãos estão presos ainda nessa realidade. Por quê? Porque o vício da pornografia é como qualquer vício. Mas se você perguntar para qualquer cristão que é cristão de verdade, ele vai te responder que ele não deseja ficar nesse lugar, que ele está lutando contra isso. E se ele realmente foi salvo por Jesus, ele tem vontade de parar completamente. O que muitas vezes acontece é que o cristão tem vergonha de abrir, tem vergonha de prestar conta, porque eu creio, e essa é a minha visão como pastor, inclusive pastor de jovens, que a mudança nesses comportamentos também vai vir de uma prestação de conta, de abrir o coração, de buscar ajuda, e porque muitos cristãos são muitas vezes orgulhosos, não estão dispostos a abrir mão do seu orgulho e pedir ajuda, eles não mudam. Então o que nós precisamos é buscar ajuda e não ser hipócritas, dizer: olha só, a gente não luta com isso. Não, sim, tem cristão que luta com isso, essa é a minha realidade. Assim como o vício das drogas, tem cristãos que lutam contra o vício do sexo, mas estão numa luta por serem mais parecidos com Jesus. E enfim, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida, talvez ensinado algumas coisas diferentes para você. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Não deixe de ativar o sininho, né, as notificações, dá o joinha. Comenta aqui embaixo o que você achou. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Deus abençoe sua vida.